máquina que opera a tecnologia, ela está meio obsoleta. Então, boa noite a todos. Boa noite. Eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. É a nossa casinha e é sempre um prazer, realmente, falar um pouquinho, alguma coisa, né, que a gente estuda para passar. De repente, vocês até já ouviram falar bastante a respeito desse tema. E, para mim, está sendo um tema realmente especial, que eu acredito que o Manuel ainda não tínhamos grupo de jovens, né? Exatamente. E o Manuel já montou esse tema, o que vem bem a calhar. Porque Os nós espíritos já sabem por antecipação. Já, com certeza. E começamos há 2 meses o nosso grupinho com os jovens, o que está sendo... ainda estamos em período experimental, tem muita coisa ainda a aprender, a acontecer, mas o nosso objetivo é falar para o jovem sobre espiritismo de uma forma que não seja aborrecida para eles, né? Que não seja... que eles não fiquem hostis da casa, daqui, por exemplo. Porque o jovem, ele está num período onde, se ele realmente não sentir interesse, atraído, ele não vem. Com a criança a gente ainda pega pela mão, mas com o jovem vai ficando mais velhinho, a coisa vai ficando um pouquinho mais difícil. Eles têm argumentos, eles têm, né? E a nossa ideia é passar realmente a ideia espírita, o espiritismo, para eles de uma forma, uma que eles entendam e outra que eles reflitam, que tenham prazer em aprender, em ler, porque não é fácil, né? Então, nós vamos falar então da religião. A religião, ela é de extrema importância para nós, né? Espíritos encarnados, onde quer que nós estejamos. Que a religião, ela é essa religação, como diz a origem da palavra, com o Criador. Mas Jesus, ele não deixou religião na Terra, né? A religião essa que a gente conhece, o espiritismo, o catolicismo, né? Ele não deixou nem o cristianismo. O que Jesus deixou foram ensinamentos universais, né? Ele deixou ensinamentos que eles podem ser aplicados em qualquer época. No entanto, 21 séculos se passaram e nós ainda estamos aqui tentando, pelo menos, colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, mas com uma peculiaridade. Mas sequer compreendemos o que ele falava. Com o advento do Espiritismo, muita coisa mudou. Hoje em dia nós compreendemos que certas colocações que eram feitas por Jesus, em verdade elas não eram como nós compreendíamos, né? Então tudo isso devagar nós vamos compreendendo e nós vamos encontrando no Espiritismo essa base, é o Consolador. É o Consolador. Né? A reencarnação, o princípio da reencarnação, como diz Emmanuel, é quase o perdão de Deus. Né? A cada reencarnação nós recomeçamos. E é isso que nós queremos colocar dentro da vida dos jovens, da criança. Por quê? Porque eles estão vindo numa época onde está tudo muito rápido. Né? Tem um livro, eu não sei se vocês conhecem, que ele fala sobre a modificação que houve na sociedade a partir do advento da televisão. Alguém gosta de assistir televisão aqui? Assim, bastante? Não estou fazendo nada, né? Vou ver televisão. Então não tem problema, tem programas fantásticos, mas nós temos que ter cuidado com isso. E esse autor é o Denis Defoe, eu não saberia falar em francês, o nome dele, e ele fala sobre essa mudança que há hoje, a aceleração que há a partir da informação que a gente recebe.
E uma criança dessa, a gente ouve muito falar hoje, dá um telefone celular para o menino daquele ali da outra sala, né? Para uma criança pequena mesmo, criança de 2, 3 anos. Eles sabem manusear um tablet, um telefone com uma rapidez, com eficácia que muitos de nós não sabem. Né? Eles vieram numa época diferente. E essa questão da televisão é interessante porque ela está dividida entre a questão da imagem e da informação. Quando nós sentávamos no passado, ao redor de uma mesa, na hora das refeições para conversar com os nossos familiares, o que era que acontecia? A mãe contava uma história que a bisavó tinha passado, né? E aí eu conto para eles. Eu conto histórias para eles da minha tetravó, né? Que era índia, da floresta e tudo mais. E aí eu já ia passando isso para os meus filhos, mas eram coisas que eu ouvia ao redor da mesa de casa. Então você tem tempo de digerir toda aquela informação e isso faz parte da tua vida depois como adulto. Faz parte das experiências que tu vives ao longo da tua vida. Agora você senta na frente da televisão, tempo na televisão é dinheiro. É ou não é? Tempo é dinheiro, então a quantidade de informação que a televisão te passa num curto espaço de tempo é enorme. Tu não tens muito tempo de digerir o que está passando ali. E aí entra o advento da internet, que é muito mais rápido ainda. E é nessa época que essas crianças entram. Então nós como pais, nós temos que ter muito cuidado com isso. Acesso ao que eles estão tendo. Né? Eles têm um mundo, a internet abriu na nossa frente um universo de coisas de toda sorte. Boas, instrutivas e nem tanto, a gente sabe disso. Então, o papel do pai, com relação ao jovem principalmente, que ele está saindo daquela fase, né, de criança, onde a gente tem um controle maior, e aí ele já começa a ir sozinho para a escola, ele já tem o círculo de amigos deles. Com quem essas crianças estão encontrando? Será que eu sei? Né? A minha filha ainda não está em casa. Ela saiu 8 horas da manhã de casa. Aonde ela está? O pai foi deixá-la. Ela está lá? Ela já voltou? Eu não sei. Então chegou um momento, quer dizer, ela até tentou ligar, mas não pude atender. Então chegou um momento aonde eles estão ficando cada vez mais independentes. E é aí que muitas vezes vem o nosso medo como pai, né? Do nosso filho sair. Ele vai sair, vai para uma festa. Ele vai viajar sozinho. E aí começa o nosso nervoso. Né? Por quê? Porque nós conhecemos a educação que nós damos para as crianças. Se eu sei que a educação que eu dou para o meu filho e eu confio nele é estável, eu deixo. Vai lá. Né? Ele vai ter que passar pelas experiências que ele passar, mas eu sei a educação que eu dei. Eu tenho mais ou menos uma ideia de como que ele vai reagir quando ele estiver em grupo, quando ele estiver sem o pai e sem a mãe, que ainda tem mais isso. Né? Eles na nossa frente, eles têm um comportamento. Eu que trabalho com criança, eu vejo isso. Né, Beth? A Beth também. Eles conosco são de um jeito. Chegou o pai e a mãe, tem que ir embora. Porque aquelas crianças eu não conheço. Então isso é muito importante a gente observar isso tudo, porque vai chegar uma hora que começa a criar asinha. Aí a gente corta de todo lado, né? Mas não vai dar para cortar por muito tempo, ele vai voar porque a gente está aqui, não tá? E aí liga para o Brasil, né? E conversa com a nossa mãe e ela está sempre preocupada. Mas como é que tá? Como é que tá fulano? Como é que estão as crianças? Isso e aquilo. Porque teve que deixar voar. E aí eles fazem ninho em outro lugar. Né? E vão ter que passar pelas experiências que eles tiverem que passar. A gente não tem mais esse controle, esse poder de decisão. Mesmo ligando para os nossos pais para saber, para pedir uma opinião de uma coisa ou outra, a decisão da nossa vida eles não têm mais. Jesus e Kardec. Então, a religião de Jesus, né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
O seu evangelho é o maior código de leis divinas, traçando definitivamente a estrada de luz para todas as consciências. O pastor celeste da alma sintetizou sua doutrina em 2 mandamentos. Amarás o teu próximo de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os nossos filhos, as nossas crianças, onde quer que elas estejam, os amigos e tudo mais, nós temos por obrigação de orientá-los. Né? Eu sei que eu sou parte da vida dessas crianças que eu cuido. Todas as 5 que estão comigo, só uma que está há 1 ano, as demais estão há 4 anos comigo. Então, eu sou parte da vida delas. A experiência que elas viveram comigo, elas vão levar. Assim como eu levo a experiência que eu vivo com elas. Né? Então, como diz, né, o outro, nós deixamos as nossas digitais nas vidas que nós tocamos. Nós deixamos mesmo, sem dúvida nenhuma. Né? Então, nós temos que orientá-los no sentido de que a questão da religião vai chegar uma hora que eles podem não quererem ser espíritas, por exemplo. Né? Não, quantos chegam a um determinado período, né, da vida e aí eles decidem que não quer mais vir um centro espírita, uma igreja, todo mundo sabe disso e passou por essa experiência. Chega um momento, não quero saber de mais nada. Né? Não quero, não concordo com isso. Mas há um princípio que desse ninguém vai fugir. Porque um dia eles vão ser adultos, eles vão ter que aprender agora. Esse amar ao próximo como a ti mesmo é um ensinamento universal de Jesus. Você, um ateu, aplica isso. Eu não faço a outro porque eu não quero que faça comigo. Partindo desse princípio, ele está dentro das leis de Deus. Mas é muito importante nós orientarmos o adolescente, principalmente, a respeitar o outro. Eu não penso como ele, eu não me visto como ele, eu não faço o que ele faz, mas eu respeito. Se eu não quero aproximação, eu tenho essa decisão. Agora, julgar o outro, desrespeitá-lo dentro daquilo que aquele irmão, das opções que aquele irmão fez, isso aí é algo que nós temos que orientá-los o tempo inteiro, porque ninguém tem direito de fazer isso. E a gente tem que aprender desde muito pequeno, porque senão nós vamos ser adultos intolerantes. E nós sabemos muito bem do que é isso, não sabemos? Ser intolerantes. Esse, eu acredito, que é uma das grandes chagas, uma das grandes manchas, assim, que a gente tenta limpar diariamente. Engolindo saco seco, para não revidar, para não fazer, porque está lá dentro remoendo a coisa. A intolerância. Nós somos intolerantes. E nós ouvimos isso na casa espírita, nós lemos, nós fazemos evangelho toda semana, mas o meu irmão que não faça uma besteira do meu lado, porque eu caio matando. Né? Nós somos ótimos juízes. Ótimos. Nós julgamos muito rapidamente, condenamos numa velocidade mais rápida ainda. Isso aí é rapidinho, nós somos bons nisso e nós temos que ensinar as crianças. Não tem problema se você não quer fazer parte de segmento religioso nenhum, que você não acredite nisso, não quer ouvir falar de Jesus. Nós temos que aprender a respeitar o próximo, do jeito que ele é. E nós só vamos ter a ganhar com isso. Nós sabemos o que a intolerância traz. Pais espíritas perante Jesus. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Né? Então, de repente, a Maria Isabel, ela é espiritualmente mais velha que o Carlos e a Suzy. Quem sabe? Né? Dentro da nossa família, nós temos afetos, desafetos, amores, um pouquinho de cada coisa, a gente sabe disso. Né? E com a reencarnação, cada um nós alternamos as posições. Para quê? Para aprender. É um mecanismo muito eficaz, o mecanismo de reencarnação dentro da primeira escola do ser, que é a família. Né? A escola, ela instrui, mas se em casa a criança não tem suporte nenhum dos pais, é muito difícil.
Muito difícil. Porque o pai, ele deveria ser o primeiro a orientar. O primeiro educador é o pai e a mãe. E olha só, não é falando, sabe? Tem que fazer isso porque torna, porque deixa. E ele não te vê fazer nada do que está falando. Né? E aí depois ele cresce e ele diz assim, engraçado, né, que tu não fazes isso. Fala mesmo. Né? Para nossa vergonha. Porque é o exemplo, é tão interessante isso, que nós vamos vendo que tem coisas, nós estávamos conversando esses dias, tem coisas que nós vimos os nossos pais faziam e que nós repetimos como num processo é automático. Coisas básicas mesmo. Né? Eu lembro quando o Tiago nasceu, meu irmão estava em casa, e ele dizia, Leia, é super interessante te ver cuidar do Tiago, com o Tiago no colo, da mama para o Tiago, parece que eu estou vendo a mamãe, porque ele é 15 anos mais velho que eu. Ele disse, parece que eu estou vendo a mamãe cuidando de ti quando tu nasceste. Né? O meu pai, quando ele vem em casa, ele diz, interessante te ver movimentando pela casa, tu me lembras da tua mãe. Quer dizer, coisas básicas que nós repetimos exatamente como eles faziam. E ela nunca me disse isso, olha, cuida do teu filho assim, assim. Nós aprendemos pelo exemplo. Então, isso é muito importante, o que nós damos como exemplo. Por isso a questão dos nos reeducarmos. Nos educarmos para poder ter filho. Né? Porque daí depois a criança cresce e a gente não tem sequer condições de chamar atenção.